Muito bom dia, agronegócio! Sexta-feira, 2 de setembro de 2022, 9 horas 13 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Hoje chegamos um pouquinho mais tarde, mas chegamos. Estávamos aqui terminando de apurar algumas informações importantes para esta manhã de sexta-feira, para que vocês sejam sempre, claro, os produtores mais bem informados do Brasil, senhoras e senhores. E agora 9 horas e 13 minutos, a gente vai começar com os preços. Hoje é dia de recuperação para as cotações, então fique atento, fique ligado que boas informações vêm por aí, tá? A gente vai falar também sobre algumas notícias importantes do cenário internacional, como, por exemplo, o atentado à ex-presidente argentina Cristina Kirchner, inclusive o perfil aqui acho que foi no YouTube, né, que já me deixaram um comentário, o perfil do Socialist Farmer sempre muito presente aqui na interatividade. Obrigada, inclusive, pelo comentário. Acho que a gente tem que sempre falar sobre essas atitudes completamente violentas que não são solução para nada, né? E a gente vai falar sobre isso, né? Num instante a gente já vai trazer essas informações, mas não antes. Sem te lembrar que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que nos acompanha e nos ajuda e nos apoia pela redação do Notícias Agrícolas, Letícia Guimarães, sempre presente com a sua agilidade, tá certo? Bom, senhoras e senhores, vamos começar com as cotações, como sempre fazemos, não é? Como eu falei, hoje é dia de recuperação para praticamente todas as commodities agrícolas. A exceção é o algodão, que tem uma baixa de 1,1% na Bolsa de Nova York, com $1,06 mais 94 por libra-peso. Ainda em Nova York, o açúcar vale 1800 mais 11 por libra, tem uma alta de 0,7%. O café, no contrato mais negociado, sobe 0,3% para valer $2,33 mais 13 por libra, tá? Então, soft commodities na Bolsa de Nova York subindo, à exceção do algodão, tá? Vamos agora para a Bolsa de Chicago. A soja sobe 1% para valer $14,08 por bushel no contrato novembro, que é o mais negociado agora. O milho, olha, pagou tudo. Beleza. Mas tá voltando. O milho sobe 0,8% para valer $6,63 por bushel. O trigo, $8,05, 1,4% de alta. E ainda na Bolsa de Chicago, os derivados de soja. Vamos ver como é que eles estão trabalhando hoje? Ambos em campo positivo. O óleo de soja sobe 0,7% para 64 cents e 4 por libra-peso, tá? O farelo tem alta de 0,7% para $418 por tonelada curta, tá? Bolsa de Dalian agora, mercado futuro chinês, vamos para lá. Farelo fecha em alta, o óleo em queda, o milho também em baixa. Foi uma semana muito agitada também para os futuros agrícolas negociados no mercado futuro chinês, sempre com o levantamento da Agriinvest Commodities. E olha só o balanço aqui que nos traz meu amigo Eduardo Vanin, que é analista da Agriinvest. Farelo de soja subiu 2,8% na semana e 11,2% no mês de agosto, tá? É isso que justifica, em partes, é claro, a melhor demanda chinesa por soja importada, tá? Então a gente veio falando aí de bons volumes de soja sendo adquiridos nos últimos dias. Nesta semana, somente pelos anúncios do USDA, nós vimos um acumulado de quase 830 mil toneladas adquiridas pela China e pelos destinos não revelados ou desconhecidos, que o mercado especula ser a China, claro. Então, tudo isso ajudou bastante. O óleo de soja, na semana, fechou com 2,1% de queda, mas 2,3% de alta no mês de agosto. O óleo de palma, esse caiu 5,5% na semana e 1,5% em agosto. O milho, 0,6% de baixa na semana, 2,2% de alta em agosto. Agora vem o número mais importante para a soja. Suíno vivo, 3,3% na semana, 7,3% em agosto. É daí que vem o maior consumo de farelo, é daí que vem a necessidade maior de importar soja, é daí que vem os bons volumes comprados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas mais nos Estados Unidos agora, que são mais competitivos em relação ao Brasil. Beleza pura? Vamos seguir por aqui então. Já já a gente vai detalhar todas essas informações naturalmente do mercado de soja, mas antes a gente vai passar aqui por algumas outras informações que também são importantes, como essa questão do atentado
a ex-presidente e atual vice-presidente da Argentina, que é a Cristina Kirchner, né? E quem acompanha aqui o Bom de Agronegócio, a Letícia fala bastante sobre isso, né? Que as minhas críticas sobre a Cristina Kirchner, principalmente em relação à postura do governo Alberto Fernandes Kirchner, como foi na outra gestão da Cristina, né? Não concordo com a postura dela frente ao agronegócio, o descaso com que é tratado e às vezes cobranças descabidas feitas diante de um cenário que não dá qualquer espaço de oportunidade ao produtor rural, só de cobrança. Mas volto a dizer, repudiamos qualquer ato de violência. Ontem colocaram um revólver na cabeça dessa mulher, né? Ela estava chegando para um evento e colocaram ali uma arma na cabeça da Cristina Kirchner, né? São tempos bem malucos. O incidente ocorreu na entrada da casa dela, em Buenos Aires, onde, abre aspas para Reuters, centenas de manifestantes se reuniram nos últimos dias para apoiar a ex-presidente, que está em meio a um julgamento por acusação de corrupção. Inclusive, já pediram a prisão da Cristina Kirchner, né? E aí, o homem, teoricamente, ou supostamente brasileiro, me parece que a mãe é argentina, o pai é chileno, ele nasceu em São Paulo, mas mora na Argentina já há um tempo. Então a gente está nessa situação, né? A vice-presidente da Argentina saiu ilesa do atentado, graças a Deus, nada de pior aconteceu, né? As imagens são muito claras e as informações dizem que o homem aparentava ser um homem de meia idade, né? Nenhuma atitude suspeita até aquele momento. Enfim, inclusive, o que a mídia tem falado até agora é que realmente o revólver não funcionou. Foi só isso que fez com que não se efetivasse essa tragédia. Então, assim, tá aí a notícia, as informações todas estão disponíveis aqui no Notícias Agrícolas e volto a dizer, né? Repudiamos qualquer atitude violenta ou, enfim, parecida ou semelhante a esta, né? Então, é isso. Pessoal, enquanto a gente está aqui conversando, vá mandando de onde você está falando, de onde você está nos ouvindo e assistindo, mande sua cidade, seu estado, mande a sua pergunta, a sua dúvida, quer saber um pouco mais sobre algum mercado? Manda aqui pra gente que a gente vai te respondendo ao longo desta edição do Bom Dia Agronegócio. Fechado? Vamos lá. Bom, lembrando que os canais de comunicação estão abertos no Instagram e também no YouTube, ok? A Letícia está ali filtrando tudo, filtrando não, né? Recebendo essas informações para me passar aqui de forma mais prática, tá bem? Vamos juntos então. Bom, vamos dar uma olhadinha, senhoras e senhores, nessas altas bonitas que a gente está registrando para soja nessa manhã de sexta-feira. São altas que variam de 13,5 a 14,5 pontos agora. O novembro volta para 14 dólares e 900 por bushel. O janeiro, 14 dólares e 14. O março, 14 dólares e 16. O maio, 14 dólares e 18. Percebam que ontem nós tivemos um fechamento do mercado com o novembro e o janeiro abaixo dos 14 dólares. E o Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, deu entrevista ao Alexander Horta e fez um alerta. Se amanhã a gente tiver novas baixas e o mercado novamente fechar abaixo dos 14, aí a gente liga o sinal do alerta. Por enquanto, vamos monitorar. E o mercado, num movimento claro de recuperação, que registra nessa sexta-feira, dia 2 de setembro, volta então a testar esses primeiros vencimentos acima dos 14, né? O mercado sabe que está pressionado agora por algumas informações, principalmente as informações do front da oferta, porque devemos ter uma safra recorde de soja nos Estados Unidos, isso é completamente importante, mas a gente deve ter também isso está no radar e começa a entrar no radar, começa a ganhar peso e aos poucos a bússola vai virando efetivamente os olhos para a super safra que está sendo esperada aqui para a América do Sul, em especial do Brasil. A gente está falando de uma safra na casa de 150 milhões de toneladas. A gente não está falando de coisa pouca, certo? Então, a gente está de olho nisso, bem focado, e o mercado também vai virando aos poucos a sua atenção para isso. Enquanto isso está acontecendo, o que a gente observa? A gente registra um comportamento da demanda que também começa a melhorar, começa a trazer sinais mais fortes, né? E diante disso, a gente vai ver
essa tentativa de se equilibrar do mercado. Porque além das questões todas da oferta, a gente tem que olhar para toda a questão do mercado financeiro, o sentimento do financeiro, dos investidores que nesta semana toda vieram tirando força das commodities agrícolas. Então, soja, milho, trigo, farelo, óleo, açúcar, café, tudo para baixo porque o sentimento de aversão ao risco estava mais aflorado, né? Então, os investidores estavam buscando ativos mais seguros. O dólar disparou essa semana, o que foi inclusive importante para equilibrar os preços aqui no Brasil, né? Então, o mercado da soja passa por este momento. Atenção à safra norte-americana, que deve ser uma safra recorde. Atenção ao comportamento da demanda, que está melhorando. As vendas de farelo de soja na China estão nas máximas dos últimos meses. Os preços acumulam altas fortes. A suinocultura, o nosso... Você precisa de mim? Tudo bem, vejam só. Pode vir, pode vir, pode vir. É isso. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente está nesse momento. Então, comportamento da demanda, vendas de, como eu falava, vendas de farelo na China melhorando e tudo mais, a gente está nesse momento, e o financeiro ali no meio, e começando a chegar ao radar as expectativas da safra brasileira. Então, amarrando todos os fatores técnicos e fundamentais, é esse quadro que a gente tem. Um alerta que o Luiz Fernando fez ontem, eu acho completamente importante dividir com vocês isso nesse momento, inclusive recuperem a entrevista, tá, do Luiz Fernando, vou deixar aqui para vocês no Instagram o caminho, né, para essa entrevista. Menu Vídeos Soja, vai aqui procurar pelo nome do Luiz, que é Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, sucesso, tá? Vai ouvir essa entrevista porque ele fala muito sobre a comercialização, tanto para o restante da safra velha quanto para a safra nova. Mas a safra nova me preocupa um pouco mais nesse momento, né? A gente está falando inclusive a Safras vai atualizar hoje os seus números de comercialização, né? O que a gente já tem da safra nova já comprometida. A gente está falando de algo entre 19% e 20% no máximo, segundo o Luiz Fernando, contra uma média dos últimos anos de 25%. Quando a gente pensa nessa diferença, ela pode não parecer tão grande, mas ela é grande quando a gente pensa no tamanho da safra que a gente pode colher aqui, né? Então, a gente pensa que o mercado, primeiro, pode dar uma nova barrigada em Chicago com o avanço, ou com o início e avanço da colheita americana, né? A gente está falando só do desenvolvimento da safra e de uma possibilidade de uma safra recorde. Quando começar a colher e chegar essa soja, tradicional e sazonalmente, isso acontece. Então, o mercado pode ter essa barrigadinha, e os preços da safra nova já são mais baixos do que os da safra velha. Carlinha, quer dizer que a gente vai receber menos? Talvez. Quer dizer que a gente vai receber, vai vender sem lucro? Negativo. Os preços ainda são remuneradores. Hoje sem falta. A gente está ali com uma dificuldade de agenda, tanto nossa quanto do Marcos Araújo, para fazer essa entrevista, mas hoje a gente vai gravar às 11 horas e a gente vai falar sobre o retorno financeiro da safra 22-23 de soja e da próxima safra de milho. E por que a gente precisa falar sobre isso? Porque vocês precisam fazer a estratégia de comercialização de vocês, gerenciamento de risco, né? Quanto você já vendeu da sua safra? Todos os seus custos estão travados? Você precisa ter isso na ponta do lápis. A gente ouviu produtores americanos essa semana, muitos produtores falando, inclusive, sobre essa questão do hedge, essa questão do mercado de opções, essa utilização do mercado futuro. Num dia nós ouvimos um consultor que falou: o produtor não está vendendo, o produtor americano está segurando, não está fazendo hedge, não está usando o mercado futuro, e isso é muito complicado. E ontem o Daniel entrevistou um produtor no Nebraska que falou: estou entregando a minha soja agora, poderia ter recebido $17 por bushel, eu estou recebendo só 14. 14 é um preço ruim? Não. Mas são 3 cents por bushel a menos. Isso é líquido certo? Conta de padeiro rapidinho aqui para você. Então, ele deixou de vender, deixou de redear o milho dele a $7, como fez o consultor, que também é produtor, e agora ele disse o seguinte na entrevista: eu não gosto de vender o que eu não tenho. Eu não gosto. Mas eu sei que eu preciso fazer isso, né? Agora, com essa seca que nós tivemos e a incerteza sobre o tamanho da nossa safra e tudo mais, isso traz muita angústia para avançar com os negócios. E aí, o que aconteceu? Eu complementei todas essas informações apuradas para vocês numa live que eu participei ontem com o presidente do Sindicato Rural de Sorriso, o Silvano Felipetto.
ele dizia, Carlinha, você tem toda a razão e o produtor americano também. A gente tem um pouco de insegurança de vender aquilo que a gente, né, ainda não colheu, principalmente depois dessa perda que a gente teve muito agressiva na safra 21-22. E realmente, né, tem-se esse sentimento, né, de insegurança. O que você precisa fazer? Vou voltar a dizer, planejamento comercial, tem que aprender a fazer hedge, tá? Tem que aprender a usar o mercado de opções, tem que pegar o mercado futuro, que te dá previsibilidade, investir principalmente na tua educação financeira, para você entender e ter ao teu lado um profissional de confiança que vai te ajudar a tomar essas decisões e otimizar o investimento que você colocou na terra, tá certo? Então, para fechar o mercado da soja com vendas atrasadas da safra 22-23, esse é o amarradinho que a gente observa agora, tá bom? Então, de olho. Eu vou compartilhar lá no Notícias Agrícolas e também no Jornalista da Soja. Aliás, se você não segue esse perfil ainda, siga. É mais um bracinho das nossas redes sociais, mas lá a gente concentra mais informações sobre a própria soja, tá? Quem coordena esse perfil ali sou eu. Então, você vai ver que tem... eu faço algumas lives de fechamento de mercado, vou fazer algumas lives agora com convidados para a gente falar do plantio e tudo mais. E aí, o que acontece? A gente vai te trazendo essas dificuldades, esses desafios, essas perspectivas, tá? E aí eu vou compartilhar ali e no Notícias Agrícolas a live que nós fizemos ontem. Estávamos o presidente do Sindicato Rural de Sorriso, que é o Silvano Felipeto. O Sorriso é o maior município produtor de grãos do Brasil, e o meu amigo Ronaldo Fernandes, da Royal Rural. E a mediação foi do Donário Almeida, do próprio Agrobid. Vale a pena você também recuperar essa live e entender quais são esses desafios impostos aí à próxima safra, já identificados pelo Silvano, que eu acho que são completamente importantes também para você saber e começar a se preparar para enfrentá-los ou, se possível, evitá-los. Fechado? Então é isso. Vou deixar aqui o arroba do Agrobid também, para vocês acompanharem. @agrobidnet. Demorou? É isso, senhoras e senhores. Vamos falar um pouquinho do milho? O milho também está subindo hoje num movimento de recuperação, mas o milho também tem cenário de fundamento muito forte. O milho está perdendo produtividade nos Estados Unidos, na China, na Europa, tudo isso por conta da seca, né? A onda de calor no hemisfério norte foi triste, tirou muito da safra europeia, tirou muito da safra chinesa e tirou bastante também da safra americana, principalmente na região oeste do meio oeste americano, lá do Corn Belt. E as imagens que a gente tem recebido do Daniel, do seu Ginaldo, as análises que os profissionais que estão no Crop Tour nos trazem são justamente essas. Os números do Profarmer da última sexta-feira ainda são ouvidos pelo mercado, indicando aí uma safra menor, e agora o mercado se ajusta para esperar o novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no dia 12 de setembro, que pode trazer uma safra menor, né? Fazer esse ajuste também na sua estimativa para a safra de milho. Então a gente tem que olhar para isso e entender como é que as coisas vão se dar, certo? Então vamos ter atenção a isso também. Então, assim como pode haver um ajuste para cima na soja, pode haver um ajuste para baixo no milho. Frente a isso, atenção total. E aí o mercado, inclusive, essa semana, foi na contramão da soja diversas vezes, né? Chegou a fechar com altas importantes. Nos últimos dias, testou suas máximas em 2 meses na Bolsa de Chicago, porque a oferta está preocupando. E enquanto esta oferta preocupa, o nosso comprometimento aqui é justamente com a entrega deste milho, né, para compensar onde está faltando, principalmente com os menores embarques que saem da Ucrânia, ali da região do Mar Negro. Ah, mas Carlinha, não fizeram um corredor? Fizeram, mas até a gente garantir que altos volumes vão sair dali, né, não é bem assim. Então, a gente sabe que a gente ainda está ajudando a compensar isso e vamos ajudar nessa compensação das perdas no hemisfério norte por conta do clima. Então, hoje a gente tem Chicago em alta, são altas de 4,5 a 5 pontos mais 25. O setembro tem $6,62 por bushel, o dezembro $6,63, o março $6,69, o maio $6,70 por bushel, tá? O que nós temos também na B3? Vamos dar uma olhadinha?
B3 tem alta para o setembro, pequenininha, de 0,07% para R$ 84,76 por saca. O novembro, R$ 88,79, uma pequena alta também de 0,07%. Já o janeiro e o março recuam. O janeiro tem R$ 92,89, 0,1% de queda, e o março, R$ 95,60, com 0,05% de queda. Fechado? Então, milho na B3 em campo misto. Vamos ver como é que tá o dólar agora, se ele está influenciando ou não na B3? Vamos dar uma olhadinha. O mercado começou agora, né, os seus negócios. A gente vai dar uma checada. R$ 5,22, 0,4% de baixa. Perceba que o dólar, ele também vai quase que sempre, não é sempre, tá? Quase que sempre na contramão das commodities. Por quê? Porque o dólar é um ativo mais seguro. Então, quando tem esse movimento de aversão ao risco, os investidores partem para o dólar, entre outros ativos. E hoje, como o sentimento está mais ameno, o dia está mais... hoje é sexta-feira, mais tranquilão. Então, o dólar está também devolvendo parte das altas que registrou ao longo da semana. Inclusive, na quinta-feira, na quarta-feira, fechou com alta de 1,7% para zerar as baixas que registrou em todo agosto. E fechou ali no 0 a 0, né? Voltou para os 5,20, deu sequência ao movimento ontem e hoje está devolvendo um pouquinho, mas ainda acima de 5,20. 5,22, 0,4% de baixa, tá? E vamos dar uma olhadinha no dólar index, né? Saber como é que tá o dólar index agora. O dólar index cede 0,6%, também depois de ter subido bastante essa semana, justamente nesse movimento de aversão ao risco, olhos para o dólar. O dólar index vai para 0,6% de baixa para 109.085 pontos, ok? Então, é assim que caminhamos nessa manhã de sexta-feira para dólar e commodities. Aliás, não falei das demais commodities, né, ciências agrícolas hoje, mas vamos falar. O petróleo subindo mais de 2%. O WTI tem alta de 2,3%. O Brent 2,15%. O WTI vale $88,62 por barril. O Brent, $94,36, tá? O gás natural cai 2,7% de baixa. O ouro sobe 0,6%. A prata, 1,4%. O cobre, estável nesse momento, zerou suas variações, inclusive as suas movimentações também no mercado futuro norte-americano. Tá bem? O Agro Jonathan Thompson, a 54 não dá para vender. Estamos falando de quê? De milho, talvez? Fala um pouquinho mais para a gente da sua realidade aqui, Jonathan, que aí eu consigo te orientar melhor. Olha lá quem está aqui no Bom Dia Agronegócio, senhor Diogo Oliveira. Bom dia, Carlinha. Bom dia, moçada do agro. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Diogo é lá de Poços de Caldas, Minas Gerais, uma sumidade no mercado do leite. Se você não segue esse perfil ainda, @DNA do leite, faça isso já, tá? É sucesso. O Carlinhos Augusto de Diamantino, Mato Grosso, está com a gente também. Dona Eliana, bom dia, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ver quem mais está aqui com a gente. Bom, como eu falei, o Jonathan Thompson, manda pra gente mais a sua realidade pra gente tentar entender sobre o que você tá falando, tá bem? Vamos lá. O Charles Cruz, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul, bom dia. O Renato Lourenção, bom dia, tudo bem? Em Bauru, céu aberto, temperatura amena, 16 graus. Como é que tá o mercado de leite? Em Bauru e região, queda livre. Já era esperada essa queda dos preços agora no começo de setembro, né? Para o mercado do leite. A Letícia veio falando sobre isso, inclusive ontem a Letícia entrevistou a Natália Grigol, do CPEA, certo? Pesquisadora do CPEA, falando sobre isso. A gente tem uma alta de 12% acumulada para o preço do leite em agosto, tá? É recorde histórico, né, da série do CPEA, da série histórica também do CPEA, mas o viés para os próximos meses é de queda, como a gente já vinha sinalizando, e o próprio CPEA vinha sinalizando. Devemos ter um aumento da captação, né, em setembro. A demanda está um pouquinho mais reprimida, o aumento das importações de lácteos e a retomada gradual dos volumes de produção no sul, como acabei de dizer, tem contribuído para essa pressão de baixa nos preços, viu? Quem me perguntou aqui do leite, deixa eu recuperar, foi o Renato. Achei que era o Danilo, mas foi o Renato.
Então, Renato, a gente tem essa tendência agora, esse viés de baixa para os próximos meses, tá? Vale a pena recuperar também essa entrevista da Letícia. Vou pedir, inclusive, para o nosso time colocar aqui nos comentários para você o link da entrevista da Natália Grigol, pesquisadora do CPEA, fazendo esse balanço sobre os preços do leite. Inclusive, foi destaque no Jornal da Manhã na Jovem Pan. Hoje, por quê? Olha só que interessante essa comunicação ainda sofrida no agro, né? A equipe de jornalismo da Jovem Pan, segundo, não vou me lembrar agora o comentarista, mas enfim, inclusive a pessoa que comentou sobre os preços do leite, aí eu sempre chamo o Diogo, né, para me ajudar nessas análises, que é muito importante, vou até marcar ele aqui, porque é o seguinte, a equipe de jornalismo da Jovem Pan tem recebido muitos pedidos de talvez de informação ou de notícia de que vocês estão noticiando a deflação, estão noticiando o controle da inflação, mas quando a gente vai ao supermercado, os preços dos alimentos ainda estão muito altos. A gente está falando de 1 litro de leite ainda muito, muito caro, né? Em preço muito elevado. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que a gente tem que lembrar que os custos de produção ainda estão muito altos no campo. E para o leite não foi diferente, tá? Para o leite não foi diferente. Então a gente está atento a isso, a gente sabe que o preço para o consumidor final ainda não cedeu como o consumidor final gostaria e pode pagar, porque o seu poder de compra ainda está bem corroído, mas é um processo, tá? Assim como sobe em processo, cai em processo. Então, o mercado vai se ajustando a isso. Volto a dizer, alta de 12% para os preços do leite em agosto e viés de baixa para os próximos meses. Inclusive, ontem estava conversando com a minha tia, que está aqui na casa da minha mãe, ela dizia, a gente vai ter em algum momento uma redução efetiva do preço da comida? Né? O preço do leite vai ceder, o preço do queijo vai ceder, o preço do óleo vai ceder? Sim, né? O mercado vai se ajustando à medida em que as novas safras chegam, à medida em que os produtos vão tendo a sua oferta regularizada, e assim as coisas acontecem. São os ciclos da economia, são os ciclos da produção, o tempo das coisas tem de ser respeitado. Carlinha, quem tem fome não tem tempo. É verdade, né? Eu faço trabalho voluntário, acho que desde os meus 12, 13 anos de idade. Graças a Deus. E assim, o que eu pude perceber sempre é que, de fato, assim, a gente não pode nunca medir a nossa vivência com a vivência do outro com a nossa régua, né? Isso é impossível. Só que a gente tem que entender o processo das coisas e tentar amenizar os impactos daquele processo para quem recebe isso de forma mais severa, né? Então, continuem fazendo o seu trabalho, continuem empregando pessoas, dando dignidade a essas pessoas e condições deles se alimentarem adequadamente. Segurança alimentar passa por isso, passa por dignidade, por geração de emprego, né? E graças a Deus a gente tem a menor taxa de desemprego dos últimos 15 anos. Isso não é bom. Nossa, isso é bom. Mas assim, não é o melhor dos mundos? Não é, mas está caindo o desemprego. Isso é completamente importante. O PIB brasileiro cresceu no último trimestre, tudo isso precisa ser registrado. E isso, aos poucos, vai sendo devolvido para a população. A geração de emprego. O melhor programa social que um país pode aplicar é a geração de empregos, para fazer com que o seu povo nunca mais seja refém das suas necessidades. Aquele povo não tem água, então vota em mim que eu trago água aqui para você. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca, porque daí como é que eu me elejo no outro ano? Pelo amor de Deus, tem que acabar, né? Então, a gente tirar esse povo de ser refém das suas necessidades, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Olha aqui, meu amigo Diogo, temos o desenho do mercado do leite. Aumento da oferta pela curva normal do leite, mais importação, mais reflexo da demanda reprimida. Isso vai impactar no preço do produtor, mas o custo não cedeu. Então, atenção total, tá? Porque, em algum momento, como o custo não cedeu, vai demorar para chegar para o consumidor final essa baixa, tá? Atenção. Olha aí o meu amigo complementando para você que está aqui. Cenário para o produtor, sem dúvida, será desafiador, pois por isso a gestão de caixa é fundamental, pois essas variações bruscas desafiam muito qualquer negócio que não tenha gestão profissional. Segue esse garoto, gente, pelo amor de Deus, @DNA do Leite. Inclusive você, Renato Lourenção, que está sempre com a gente aqui, né? Manda lá a sua pergunta também pro Diogo.
e acompanhe muito o que ele fala sobre essa questão da gestão. O Diogo fala muito sobre isso, é bem importante, tá? Então, @DNA do Leite, sucesso. Obrigada, viu, Diogo? O Oséias Lopes está com a gente de Mandaguari, no Paraná. Bom dia para você também. V Moreira Agronegócios no Maranhão e também no Piauí. Bom dia, Carlinha. Balsas Maranhão, programa importantíssimo para começar dias dos negócios no agro. Coisa boa, obrigada. Uma honra e um prazer ouvir isso, viu, pessoal da V Moreira Agronegócios? Um abraço para vocês. A Vera Lúcia Chaves, bom dia. Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Obrigada, bom dia. O Cleidson Kleins mandando bom dia também, ele tá sempre com a gente. Olha só, em Bauru, oferta este fim de semana a R$ 3,99. O leite, é uma coisa boa. Vou assistir a entrevista do CPEA. Faça isso, meu amigo. Nós é que agradecemos aqui pela tua pergunta, viu? A nossa equipe já deixou o link aqui para você. Só clicar e direto para a entrevista da Natália. Fechado? Senhoras e senhores, 9h44 pelo horário oficial de Brasília. Vamos dar uma checadinha nos preços do açúcar, do café? Vamos juntos? Antes disso... Não, vamos sim. Vamos falar sobre isso. Vou abrir aqui o cafezinho de todos os dias. Mercado tá uma montanha-russa de emoções, não parou por aí, né? Setembro, $2,36 mais 90 por libra peso, uma alta de 0,6%. O dezembro, $2,32 mais 40, 0,04% de queda. O março, $2,25 mais 80, sobe 0,02%. E o maio, $2,22 mais 30, uma alta de 0,14%. Pessoal, mercado de café, nada mudou. Fundamentos fortes, pressão do financeiro, hoje é dia de recuperação. Tanto que as altas, são bem tímidas, percebam? São ainda um pouco inseguras, eu diria. O mercado sentiu bastante essa semana também. Havendo essa retomada do dólar, como a gente observou, há também um equilíbrio para a formação dos preços no Brasil, mas, volto a dizer, os fundamentos do café são importantíssimos e, nas palavras do senhor Eduardo Carvalhais, que é meu grande mentor quando a gente pensa de cafeicultura, a gente está falando de necessidade de monitoramento, porque uma hora ou outra o mercado vai ter que olhar para os seus fundamentos. Oferta ajustada, preocupação com a safra brasileira, preocupação com a safra colombiana, estoques na ICE nos menores níveis das últimas 2 décadas. Então, tudo está amarrado. Só que a pressão do financeiro, a saída dos investidores das commodities, tudo que eu destaquei agora, detalhei para milho, para soja, para trigo, vale para o café, tá? Principalmente porque o mercado do café tem fundamentos bem fortes, bem sólidos, tá? Então, vamos acompanhar. Todos os dias tem informação nova sobre o mercado do café aqui no Brasil. E aqui no Notícias Agrícolas tem informações sobre o mercado internacional, sobre o mercado aqui, a formação de preço no nosso mercado nacional. Então, tudo aquilo que você precisa saber para tomar boas decisões. Os negócios estão tímidos nesse momento, é natural que estejam, diante dessa incerteza que o mercado ainda carrega para a formação dos preços, mas de olho nessa movimentação toda, e o cafeicultor mais cauteloso, mais na defensiva, que, como eu disse, faz bastante sentido para ele se sentir dessa forma agora, né? Para o açúcar, vamos checar também os preços. Altas, fortes e, claro, vão refletindo em partes as altas de quase 3% do petróleo. Outubro, 1800 mais 22 por libra peso, 1,3% de alta. Março, 1800 mais 2 por libra, 1,2% de ganho. Maio, 1700 mais 43, subindo 1,04%. Julho, 1700 mais 17, 1% de alta na manhã desta sexta-feira, tá certo? Senhoras e senhores, mercado de açúcar, portanto, se recuperando. Parte disso, volto a dizer, refletindo essa condição do petróleo em alta, que também se recupera, caiu bastante essa semana. E olha só, também no radar do mercado dos traders do mercado de açúcar, segundo a apuração da Virginia Alves, a Maxar Technologies reportou que as temperaturas acima do normal são esperadas em toda a Europa na próxima semana, o que deve agravar uma seca prolongada e prejudicar os rendimentos da beterraba sacarina, que é a principal fonte de matéria-prima para a produção de açúcar na Europa. Isso ajuda a puxar os preços, portanto, na Bolsa de Nova York e nos demais mercados internacionais também, tá certo? Maravilha. Vamos falar agora de boi gordo, senhoras e senhores? Vamos falar sobre as informações
que nos traz o meu amigo Daniel Lopes, do aplicativo AgroBrasil. Você já baixou? Ainda não? Pois corre para baixar o AgroBrasil com Z de Zebu. Vou deixar aqui, como eu sempre faço, o arroba deles, ó, AgroBrasil App. Vai entrar nesse perfil, vai checar as orientações para baixar, que está em todas as lojas de aplicativo já, e vai participar do mercado. Como? Fez negócio? Reporta ali no aplicativo. Como é que estão as escalas na sua região? Como é que estão os abates? Como é que as coisas estão acontecendo? Tudo reportado por quem participa, por quem vive o mercado. Isso é o grande diferencial do AgroBrasil, tá? Do aplicativo AgroBrasil. E aí, gentilmente, o Daniel Lopes nos traz médias de preços de 5 estados e as escalas desses 5 estados. Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, tá? No aplicativo tem mais estados para você checar, certo? O que a gente pode perceber? Na quinta-feira, o aplicativo captou registros na mesma base dos dias anteriores, sem mudanças significativas por enquanto. Isso quer dizer o quê? Poucos negócios, né? Escalas ainda bastante alongadas, enfim, o mercado ainda bem pressionado. Então, a gente está falando de São Paulo, com média em R$ 280,49 por arroba, escalas ainda bem longas, na casa de 13,1 dias, tá? Mato Grosso do Sul, R$ 280 por arroba registro de negócios, com escalas em 9 dias. Goiás, média R$ 275,20 e as escalas em 10 dias e meio. E o aplicativo não registrou negócios nos estados de Minas e Mato Grosso, mas tem o seu termômetro de escalas. Mato Grosso com 7,7 dias, Minas 11 dias úteis para as escalas. Pessoal, essas escalas refletem as indústrias acompanhadas pelo AgroBrasil. Mais do que isso, as médias que a gente passa aqui diariamente, elas são para pagamento à vista e livre de impostos, tá bom? Então, é esse o quadro do mercado do boi gordo que a gente tem. Ontem, o Alexander Horta entrevistou o Gustavo Machado, que é da StoneX, que trouxe uma análise também bem completa sobre o mercado de boi gordo, e ele trouxe pontuações bem importantes sobre o que a gente vai ter que olhar para frente, né, no mercado de boi, e realmente são pontuações interessantes. Enquanto abre aqui para mim, a gente vai dar uma checadinha nas cotações da B3. Oferta de animais pode impedir retomada mais robusta das cotações da arroba do boi em setembro, alerta StoneX. Escalas de abate formadas até meados de setembro. Animais que ficarão prontos no mês e mais a entrada dos bois retidos anteriormente fazem com que haja uma tendência de uma oferta robusta. Oferta robusta mantém preços pressionados. Fora que a nossa demanda interna por carne bovina também está um pouco mais contida. Isso tudo se alinha, né, para trazer essa informação. Agora, que a notícia boa desse setor, ontem, o balanço da Secex para o mês de agosto, que trouxe ali as nossas exportações, indicou um volume recorde nas exportações de carne bovina, um volume que superou 200 mil toneladas pela primeira vez na história, ou seja, as nossas exportações continuam desempenhando muito bem. Isso é excelente e ajuda a manter certo equilíbrio para o mercado. Esses dados já estão disponibilizados aqui para você no Notícias Agrícolas desde ontem, né? Caso você queira rever esses números, mas foi um volume maior de 200 mil toneladas, 203,2 mil toneladas de carne bovina exportadas somente em agosto de 22. Além disso, o faturamento registrou a maior negociação da série histórica, com 1,2 bilhão de dólares, tá? Isso é realmente muito importante. Aí a Andressa Simão, nossa produtora e também a nossa jornalista aqui que acompanha o mercado do boi gordo, foi ouvir alguns analistas para entender a importância desse volume, né? E olha só, de acordo com o analista de mercado da Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, registrarmos o maior volume exportado da série histórica e devemos isso à China. Geralmente, os compradores chineses costumam comprar volumes maiores durante esse período do ano para formar estoques para os feriados que vem à frente, inclusive o feriado do Ano Novo Lunar. Além das compras chinesas, outros países têm comprado boas quantidades da carne brasileira, como é o caso dos Estados Unidos e também do Egito. Atualmente, o Brasil é o país que tem o produto mais competitivo no cenário externo em função do câmbio. Olha aí que boa informação,
né? O analista da Agrifato, Iago Travagini, reportou que a receita foi impactada pelo volume embarcado, mas que os preços médios estão registrando quedas consecutivas já por 2 meses. Olha aí o contraponto. O que observamos é que de junho até o momento, os preços médios tiveram um recuo de 10%. E isso devemos ao câmbio, já que a moeda chinesa está no menor patamar desde agosto de 20. Com isso, a China tem buscado negociar mais os preços para a tonelada da carne bovina. Então, perceba, a gente gerou uma receita de 1 bilhão 246 milhões de dólares, mas com consequência de um volume maior. Nossos preços médios já perderam de junho a agosto cerca de 10%. Então, sempre importante ir a fundo na notícia, tá? Beleza de receita, beleza de volume, atenção aos preços médios, tá? Então, tudo isso é bem amarradinho aí para você entender como é que está o mercado pecuário neste momento. Senhoras e senhores, 9 horas e 53 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero muito agradecer aqui os nossos bons dias. O Marcílio Marangoni conosco lá de Darcinópolis, no Tocantins. Obrigada, viu, Marcílio? O pessoal da LG Comércio de Cereais, sempre conosco. Ótima sexta-feira a todos. Obrigada para vocês também. João Paulo, bom dia. Ótima sexta-feira a todos. Carla, alguma posição sobre as chuvas lá nos Estados Unidos? João Paulo, olha só. A gente tem aí os novos mapas, né, do NOAA, enfim, dos principais modelos de previsão, indicando aí esses volumes mais contidos ainda para o oeste, tá? Eu vou pedir para a Letícia colocar na tela para vocês esse mapa. A gente vai fazer uma matéria sobre isso, porque assim, parece passar uma régua no mapa americano e do lado de lá tá branco, do lado daqui tá colorido, né? Parece um desenho de pré-escola. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério porque é ainda onde as chuvas são mais necessárias, onde a gente ainda tem uma necessidade de mais volumes para que as plantas consolidem a sua formação. Isso não deve acontecer, pelo menos nos próximos 5 dias, de acordo com o mapa do NOAA. Hoje a internet está me deixando um pouquinho na mão aqui, mas enfim, a gente tem essa condição, tá? Isso é bem ruim, João Paulo. Eu vou disponibilizar esses mapas ao longo do dia para vocês, tá certo? Se eu não conseguir pedir para a Letícia colocar aqui na tela, mas enfim, a gente tem essa condição. Acompanhe as informações do Crop Tour Notícias Agrícolas mais Grupo Laboro, tá, João Paulo? Que ali tem muita informação rica, principalmente sobre essa parte oeste, que é onde está o nosso time agora lá, liderado pelo seu Ginaldo, trazendo essas informações, tá certo? O Almir Secato, bom dia, Carla, que manchete, e na mídia que é um brasileiro, pai chileno, mãe argentina, e vive na Argentina desde 94. É isso mesmo, Almir, parece que é isso, né? O pai é chileno, a mãe é argentina, né? Ele nasceu em São Paulo, me parece que é isso, mas vive na Argentina desde 1994, esse homem que tentou ali fazer esse atentado, né, contra a vice-presidente argentina, a Cristina Kirchner, né? Alexandro Bonato, bom dia a todos de Tangará da Serra, Mato Grosso, bom dia, obrigada pela audiência. Pessoal, a Bia também, a Bia Quirino sempre conosco, uma querida, né? Obrigada, viu, Bia? Bom dia, tá chovendo no Paraná, o Vidigal Acorce. Obrigada, Vidigal. Bom dia de Belo Horizonte, é a Bia, né? Pessoal, 9 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu encerro por aqui a nossa edição dessa sexta-feira do Bom Dia Agronegócio, agradecendo sempre a sua audiência, a sua confiança no nosso trabalho. Segunda-feira estamos juntos. Hoje tem mais produção para entrar, já o Marcos Araújo está no ar para a gente falar de retorno financeiro, enfim, um pouco de cada coisa. Enfim, estamos juntos e seguimos juntos nessa sexta-feira. Mas no Bom Dia Agro, voltamos a nos encontrar na segunda. Fechado? Não deixa de seguir esses perfis que eu te indiquei, o @jornalista da soja, o @DNA do leite, que ali são mais fontes de informação confiável para você que está no agro, para você que está no campo. Fechado? Boa sexta para você, bom final de semana, a gente se encontra na segunda-feira. Até lá.